Sua Bíblia comigo, livro de 1 Timóteo, epístola, capítulo de número 2, epístola universal, epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, o seu discípulo amado, o seu filho amado, capítulo de número 2, verso de número 3 e verso de número 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e os... Vamos ler de novo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma coisa que todos nós precisamos entender é que Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou o homem para o inferno. O homem não foi criado para viver no inferno. A paz do Senhor, irmã Patrícia Luna, dando um abraço aí para o meu amigo Juarez, a paz do Senhor. Rosinelli Lima de Souza, a paz do Senhor, irmã Rosinelli, seja bem-vindo. E a todos que estão aí nos assistindo, que às vezes o seu nome não aparece aqui para mim, que você está online, tá? Que você está participando da live, seu nome não aparece, somente o nome de algumas pessoas que aparecem aqui para mim na transmissão. Mas eu quero dizer, mediante do versículo ao qual nós lemos, que Deus não criou o homem para o inferno. O projeto de Deus não foi criar o homem para a condenação eterna. O projeto de Deus, a intenção de Deus, o intento de Deus na criação do homem é para que o Senhor estabelecesse uma comunhão com o homem, uma vida com o homem, um relacionamento com o homem. É por isso que Paulo nos revela aqui no verso 4 que diz que quer que todos os homens se salvem. A vontade de Deus para a sua vida, olha só qual que é a vontade de Deus para a sua vida, é que todos os homens se salvem. Deus não quer que você pereça na condenação eterna. Por isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é tanto em salvar você, em me salvar, em nos salvar, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós não pereçamos na condenação eterna, e sim sermos alcançados e salvos por Ele. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, a Bíblia nos prova, nos comprova, nos ratifica, nos deixa bem claro que a salvação do homem, ela está nas mãos de Deus e ela está na pessoa de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não tem como o homem se salvar fora de Cristo. O homem, por si próprio, não pode elaborar um plano de salvação. O homem, por si próprio, não pode estabelecer uma redenção para a sua alma. Não! Nós temos acesso à salvação por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não há salvação fora de Cristo. Todos que me ouvem estão tendo acesso
a esta live ou ao programa desta rádio, não há como você se salvar por si próprio ou usando outros meios, outros métodos. Nós temos textos, versículos bíblicos, que o único meio de salvação para o homem está em Cristo Jesus. Em João 3,17 nós temos aí a palavra, porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a vontade de Deus é que o homem venha até a Cristo em arrependimento e fé, se entregue ao Senhor Jesus, confessando a Ele os seus pecados, e Deus está pronto a te salvar. Esses dias eu postei um vídeo no meu canal, nas minhas redes sociais, falando sobre a graça no arrependimento. Por que essa palavra, a graça no arrependimento? Porque quando Deus chama um ser humano ao arrependimento, Deus não está humilhando o ser humano. Deus não quer desmerecer o ser humano. Quando Deus chama o ser humano ao arrependimento, Deus está manifestando a graça dele no arrependimento. Porque quando o homem se arrepende, confessa os seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, o Senhor perdoa aquele homem, purifica aquele homem no sangue de Jesus. E aquele homem purificado no sangue de Jesus, ele é justificado. E quando ele é justificado, o nome daquele homem ou dessa pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, o que nós precisamos entender é que a vontade de Deus é a salvação do perdido, a salvação do pecador, a salvação do homem. Deus não criou o homem para morrer na condenação eterna. Deus não criou você para ser um objeto de ira, para ser lançado no inferno. Não, Deus nos criou para ter relacionamento com Ele, para vivermos uma vida com Ele, para estabelecer um vínculo de amor conosco, um vínculo de relacionamento. Então, as verdades de Deus para nós não é para nos humilhar. As verdades de Deus é para nos salvar, é para nos libertar. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quando Deus enviou Cristo para este mundo, o projeto de Deus é salvar o pecador através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Então, qual que é a maior vontade de Deus? Está aqui no texto que nós lemos. Verso 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmã Rosineri Lima de Souza, paz do Senhor. Fique conosco, compartilhe essa live aí com mais alguém, para que mais pessoas tenham acesso às verdades do Evangelho. Porque no texto está de forma explícita que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Agora, o problema das pessoas
é que elas querem ser salvas sem ser confrontados pela verdade. Eu estou estudando sobre o Jesus que o diabo criou. E eu vou nas minhas redes sociais, vou postar alguns trechos sobre esse estudo. O Jesus que o diabo criou. O diabo criou um Jesus que não está fora da igreja evangélica. Não. O diabo criou um Jesus e impregnou esse Jesus dentro da igreja evangélica. Se você pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, você vai ver lá os ministros de Satanás que introduziram dentro da igreja de Corinto e estava pregando para a igreja de Corinto um Jesus que eles criaram, um evangelho que eles criaram. Pode ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 em diante. Vai falar do outro Jesus, do outro evangelho e do outro Espírito. E no versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 4, Paulo vai dizer: com razão sofrereis, se vocês recebem esse Jesus, criado pelos ministros de Satanás, se vocês recebem este evangelho, criado pelos ministros de Satanás, se vocês recebem esse Espírito, criado pelos ministros de Satanás, vocês vão sofrer as consequências e a salvação de vocês serão comprometidas. Esses ministros de Satanás já viviam na época do apóstolo Paulo. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus, que o homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Não é toda a igreja evangélica que os ministros são de Deus. Não é toda a igreja que tem o nome de igreja evangélica que está pregando um verdadeiro Jesus. Não é toda a igreja que se diz igreja evangélica que estão pregando um verdadeiro evangelho. Não é toda a igreja evangélica que se diz igreja evangélica que está ministrando sobre pessoas um espírito verdadeiro. Sabe quanto tempo eu venho estudando sobre esse assunto? Há 10 anos. Há 10 anos eu venho estudando sobre esse assunto. 10 anos. Procurando fonte histórica, procurando fonte filosófica, procurando fonte teológica e procurando, acima de tudo, fontes bíblicas. E cheguei em um denominador que os ministros de Satanás não estão fora das igrejas evangélicas. Os ministros de Satanás estão dentro das igrejas evangélicas, pregando para você um falso Jesus, um falso evangelho e ministrando para você um falso Cristo, um falso Espírito. E muitos estão recebendo esse falso Espírito. Muitos estão recebendo esse falso Espírito. Muitos estão recebendo esse falso Evangelho. Muitos estão se deleitando nesse falso Jesus. Muitos estão sentados nas poltronas, ou nas cadeiras, ou nos bancos das igrejas, ouvindo os ministros de Satanás. Você pode notar que a maioria dos sermões bíblicos, ou que se diz bíblico, pregado no nosso meio, a maioria deles, eles elaboram um tipo de um Jesus que não nos confronta na verdade, que não é um Jesus que nos confronta para mudança e transformação de vida e de caráter. Eles nos pregam um Jesus que
que só quer nos dar coisas materiais. Só um Jesus que quer nos dar bênção e bênção e bênção. Eles não pregam mais um Jesus que nos confronta para a vida eterna. Um Jesus que nos chama a carregar a cruz. Eles não pregam mais um Jesus que morreu para te dar vida eterna. Aliás, eles nem querem falar de vida eterna, porque a vida que eles pregam para você, do Jesus que o Satanás elaborou, eles só pensam em te dar coisas terrenas e nada de coisas eternas. Nós estamos vivendo o tempo da era do espírito do engano. Eu quero que você manifeste aqui no Facebook, que você deixe uma palavra aí, o que você está achando, se você concorda com o que eu estou falando, se está certo o meu posicionamento. Eu quero que você deixe uma palavra, porque a maioria dos ministros de hoje, eles não estão interessados em você ir para o céu, eles não estão interessados em você ter a vida eterna. Eles elaboraram um Jesus, um estilo de Jesus, para você, que te engana e deixa você na mesma vida pecaminosa. Quantas pessoas vivendo dentro da igreja, dizendo servir Jesus na prática do pecado, deleitando-se nos pecados do mundo. É o Jesus que não nos confronta. Esse é o Jesus que o diabo criou. E ele está na maioria das igrejas evangélicas. Os ministros de Satanás estão na maioria das igrejas evangélicas. Eles estão abrindo igrejas, inclusive aqui em Comodoro. E o movimento que eles fazem, os moveres que eles falam que é do Espírito Santo, e aquele falso mover, aquelas falsas profecias, aquelas falsas revelações. Mas o povo está tão cego, estão tão cegos no seu entendimento, que eles não estão observando que esse Jesus que estão pregando a você é um Jesus mentiroso. Está aqui no texto que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é que liberta. A verdade tira o homem do engano. A verdade quebra cadeias. A verdade derruba muralhas. A verdade nos confronta. A verdade nos coloca em uma situação de autoexame. Quantas pessoas que estão dentro do contexto do Evangelho, que se dizem pessoas evangélicas, que não têm o seu coração transformado. Quantos crentes do coração ruim e diz que é crente e está indo morar no céu? Coração ruim, pessoa ruim, trama mal contra os outros, é ruim para a própria família, é mal, maquina maldade, mas afinal de contas ela diz que aceitou Jesus. Agora eu pergunto, qual Jesus você aceitou? Esse Jesus que Paulo está dizendo, que a Bíblia está revelando, ou o Jesus que os ministros de Satanás pregou para você? E o engraçado é que o Jesus que os ministros de Satanás pregam, ele não confronta o adultério do povo que estão dentro das igrejas, exercendo ministério e cargos.
O Jesus que os ministros de Satanás estão pregando é um Jesus que quer te dar cargo e você permanecendo dentro da sua vida pecaminosa, dentro do contexto evangélico. É esse Jesus que o diabo criou. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade amplia a nossa mente para as verdades de Deus. Ezequiel 33:11, olha o que Deus vai dizer através do profeta Ezequiel: não tenho prazer na morte do ímpio. Deus está dizendo, olha, eu não tenho prazer na morte de ninguém, mas o meu desejo é que todos se salvem, mas sejam salvos pela verdade, através da verdade, encontrando como a verdade. Quer ver? Vamos meditar na vida de um personagem bíblico aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Saulo de Tarso, ou conhecido como apóstolo Paulo. Você sabe o que Paulo fazia? Antes de se encontrar com Jesus, Paulo era um religioso. Paulo era um homem inteligente, dotado de conhecimento. Na mente de Paulo, quando ele prendia cristãos, consentiu na morte de Estevão, do diácono Estevão. Na mente dele, ele estava fazendo o que era certo, porque ele estava prendendo pessoas, açoitando pessoas. Inclusive quando ele vai para Damasco e tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, ele vai ser liberto. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, aí o Paulo que matava, que prendia, agora está disposto a morrer e disposto a ir preso por amor às almas. Isso é um encontro verdadeiro. Isso é alguém que foi alcançado de verdade. Isso é o sentimento que brota na vida de quem está com Jesus de verdade. Agora, o falso Jesus, que os ministros de Satanás pregam para vocês, é que o desejo desse Jesus, que eles pregam, é te dar carro, te dar casa, te dar um melhor emprego. Esse Jesus que os ministros de Satanás pregam para você, ele não está nem aí se você vai ter 2, 3, 4 mulheres. Ele não está nem aí se a mulher vai ter 3, 4, 5 homens. Ele não vai, esse Jesus que os ministros de Satanás pregam, ele não está nem aí se você é infiel no seu dízimo, nas suas ofertas. Esse Jesus que os ministros de Satanás pregam para vocês, tem pregado para muitos. Esse Jesus, ele não está nem aí se você é um desonesto com sua família, com os seus empregados. Esse Jesus que os ministros de Satanás pregam para você, ele não está nem aí se você vive uma vida de lambança. Afinal de contas, ele está sempre chamando você para receber orações, para visitar você, para ministrar a bênção para você, para fazer de você um chaveirinho da bênção. Quando eu olho para as cartas de Paulo, ou as cartas de Jesus à igreja, às 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus dizendo para a igreja de Esmirna: eu sei da tua pobreza, mas você é rica. Jesus dizendo para a igreja de Esmirna: Satanás vai lançar algum de vocês na prisão. Por 10 dias vocês sofrerão tribulações. Vocês vão ser mortos, mas sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis ao Senhor Jesus até a morte. E parece que essas coisas do evangelho atual que estão pregando é desconexo com as verdades que Paulo está dizendo aqui a Timóteo no capítulo 2, 3 e 4.
Há uma grande desconexão. Uma grande desconexão. Há muitas desconexões com relação a isso. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. De uma vez por todas, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é para todos, mas nem todos aceitam. Por que a salvação é para todos e nem todos aceitam? Já estou caminhando para o encerramento do programa. Deus oferece a salvação por intermédio de Cristo. Mas o Cristo bíblico que Deus enviou para morrer na cruz, Ele nos chama para o caminho estreito. Ele nos chama para a porta estreita. E Ele vai muito mais além, que a porta é estreita, e o caminho é estreito, e apertados, e são poucos que se acertam com ela. Você está vendo que tem um evangelho de facilidade pregando hoje para essa geração? Um evangelho de facilidade, um evangelho de libertinagem, que o homem é livre para fazer o que quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre em Cristo Jesus, porque Ele me libertou das cadeias do inferno e das cadeias pecaminosas. Ele quebrou as correntes do pecado e me trouxe para a sua liberdade. Há uma grande diferença em ser livre em Cristo e viver uma vida libertina, de libertinagem. E esse Jesus, Ele vai dizer no livro de Apocalipse, quando Ele revela para João a santa cidade, a nova Jerusalém, e Ele vai dizer, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, todos aqueles que amam e cometem a mentira. É o Jesus da Bíblia, que os falsos ministros, os ministros de Satanás, não pregam mais a vocês. Pessoas que se dizem evangélicas e mentem de forma mais descarada. Pastores de igreja passam relatórios mentirosos, mentem com relação às entradas, mentem, sonegam impostos e dizem que estão vivendo ministro de Satanás. Vive uma vida pautada no falso Jesus. Isso aqui é umas verdades bíblicas que muitos não tocam mais no assunto. Por que eles não tocam? Porque essas verdades quebram cadeias, tiram cegueiras e faz o homem enxergar as verdades. Vou ler mais uma vez o versículo para você. Verso 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável? Que quer que todos os homens se salvem. A salvação do homem pecador para Deus é bom e é agradável. Deus fica feliz, alegre quando alguém se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos e se entregue a Ele de verdade. A festa, a alegria no coração de Deus. Quando o homem se arrepende, se converte. Você quer ver Deus ficar alegre e feliz com você? Abandone a vida pecaminosa. Viva de maneira que Deus seja glorificado. Viva de maneira que Deus seja adorado. Viva de maneira que Deus venha a ser glorificado através da sua vida.
Deus não quer que você pereça na condenação eterna pelo engano. Hoje nós estamos vivendo uma guerra de ideologias e de mente cristã. Poucos estão chamando o povo para a realidade e para as verdades bíblicas. E muitos estão chamando o povo para o engano. Você quer ver um exemplo bíblico? Um exemplo bíblico. Já estou caminhando para o encerramento. Eu vou dar para você aqui. Um exemplo bíblico. Você lembra quando Dinho Júnior, meu amigo, mandou um abraço aí para sua mãe, Dona Ana? Um beijo no coração da Dona Ana aí. Manda um abraço para o Júlio César, para todo mundo aí da sua casa aí, tá? Deise, Denise, quem mais? Henrique, né? Henrique que já tá homem, já deve ter casado uma hora dessa. Deus abençoe aí a todos aí do Planalto, Ipiranga, Várzea Grande. E tem aqui Neto Rodrigues, está comigo também. Neto hoje mora em Porto Velho, né? E era de Várzea Grande, morou lá no Planalto Ipiranga. Nós somos de Várzea Grande. Tem 2 varzagrandenses comigo aqui. Nós é a galera de VG. Eu estou aqui morando em Comodoro. Vai fazer 5 anos que eu estou nessa cidade abençoada, maravilhosa. Graças a Deus. Voltando aqui, eu vou dar para você um exemplo bíblico de que maiores são os enganadores e poucos são os verdadeiros. Presta atenção. Maior é o grupo dos enganadores e pouco o grupo dos verdadeiros. Moisés quer possuir a terra. Ele vai lá e chama 12 espias para ir espiar a terra. Quando os 12 espias retornam, presta atenção, os 10 espias vão chegar para o povo e vai dizer: olha, a terra tem gigante. Começaram a falar mal da terra, começaram a murmurar, e o povo entrou no embalo dos 10, começou a blasfemar contra Deus, os 10 e uma gama da multidão do povo. Quem se levanta? Josué e Caleb. No entanto, a verdade bíblica é tão poderosa que aquela geração que murmurou juntamente com os 10 espias, a terra abriu e engoliu todos, exatamente todos. Quem então possuiu a terra prometida? Daquela geração, só Josué e Caleb. E os filhos deles de 20 anos para baixo. Os filhos daquela multidão de 20 anos para baixo. E da geração, somente Josué e Caleb. Eu quero dizer que os ministros de Satanás são muitos para enganá-los e levá-los a serem engolidos no juízo eterno. Verdade bíblica. Muitos são eles. Eles estão aí na internet abrindo igrejas. E eu vou lá agora, não porque eu sou assembleiano, mas vamos falar aqui de pudor, vestimenta. Eu vejo umas pessoas que se dizem evangélicas, e que Cristo e que o Espírito Santo diz que habita nela. Dá uma vergonha. Às vezes você vai cumprimentar, a mulher está na rua com um shortinho curto, fazendo caminhada, shortinho curto, colado no corpo. Ainda te sauda com a paz do Senhor. Agora eu pergunto, que evangelho é esse que não confronta você a nem se vestir com pudor? Aonde você viu um homem de Deus, uma mulher de Deus andar pelas avenidas da cidade provocando sensualidade, pecando e levando pessoas ao pecado?
Não, mas eu estou no culto domingo. O pastor está ministrando na minha vida. O pastor está ministrando na sua vida, mas o evangelho que ele está ministrando está transformando a sua vida, está mudando o seu caráter, está mudando a sua conduta de vida, está mudando o seu interior, está confrontando você no pudor de vestimenta. Eu não falo isso porque hoje eu sou assembleano. Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Eu estou falando de se vestir com pudor. Porque existe bermuda que mulher usa, que são bermudas compostas. Também existem saias e vestidos que supostas irmãs usam. Nem vou tecer comentários. Então o que eu quero dizer é que a verdade é uma só. Ela vem para mudar, para afetar todo o nosso ser. A verdade de Deus afeta todo o nosso ser. Ela afeta o nosso falar, ela afeta o nosso comportamento, ela afeta o nosso pudor, ela afeta o nosso caráter de maneira positiva. Vamos falar de Paulo de novo. O encontro dele com Jesus foi tão extraordinário que afetou todas as esferas da vida dele. Aquele homem teve a mente transformada por Cristo, ao ponto dele dizer para a igreja: vocês têm a mente de Cristo. Então eu quero dizer para você que me ouve, já estou caminhando para o encerramento. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E o engraçado que os ministros de Satanás, eles toleram a doutrina de Jezabel. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eles toleram a doutrina de Jezabel. E os ministros de Satanás, que pregam falso Jesus para você, esses ministros de Satanás, que pregam esse Jesus, que eles criaram, Satanás, ele é tão astuto que ele queria, quando Deus matou Moisés lá, Deus recolheu Moisés, ele queria o corpo de Moisés para enganar o povo. E esse mesmo Satanás levantou os seus ministros e criou um Jesus para a nossa geração e para a geração do apóstolo Paulo. Ao ponto da igreja de Corinto se revoltar contra o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era o ministro de Deus. Isso aqui é uma verdade que nós precisamos entender. É que muitos de nós estamos vivendo um evangelho à la volonté, um evangelho light, um Jesus camarada, um Jesus que é o cara. Você me vê hoje aqui falando na rádio, eu era um cara que eu acordava só falando na gíria. Eu era uma pessoa que acordava só falando na gíria. Só falando na gíria e falando palavrão. Quando Jesus afetou as esferas da minha vida, Jesus mudou até o meu vocabulário, o meu estilo de falar. Agora, um Jesus que as pessoas estão dizendo que estão tendo encontro com elas, que não afetam a sua vida, nem no pudor de vestimenta. Não estou falando de uso e costume por ser assembleiano. Eu já fui de outro ministério. Eu já fui da igreja batista. Não estou falando mal dos crentes da batista. Eu estou falando, eu já fui crente batista antes de ser assembleiano. E o meu pastor da igreja batista pregava sobre vestir com pudor, sobre composta, mulheres compostas dentro da igreja e fora da igreja. Mas é o Jesus que os ministros de Satanás estão pregando. As verdades bíblicas que as pessoas precisam entender.
as verdades. Eu não posso omitir de você uma verdade bíblica. Vamos partir para o encerramento e eu quero orar com você. Por favor, eu quero só fazer encerramento aqui, agradecendo os colaboradores. Quero aqui agradecer a sorveteria Esquimó do nosso irmão Glauber, que está ali na Praça do Pioneiro, agora está aberto lá. Calor, aqui estou com o ar-condicionado ligado, mas estou com calor. Lá na sorveteria Esquimó do nosso irmão Glauber tem um sorvete maravilhoso. Promoções, preço acessível, vai lá na Esquimó agora e já adquire o seu sorvetinho lá para você tomar, e depois do almoço é bom um sorvetinho, um cascão, é coisa maravilhosa, é chique no último. Vamos lá, quero aqui agradecer a Renova Casa e Construção, agradecer o Fábio Souto Prestação de Serviço, Totaltec Elétrica e Climatização, Oficina W Xeremeta, Super Sol Solar, Motos e Bike, Passarinho Eletrônicos, Guilherme da Claro, a loja Claro, Silvana Mercadão das Confecções, São Paulo Utilidades, Tony Barbearia e o pastor Givanildo de Souza Peixoto. E agradecer a todos que estiveram conosco aqui na audiência desta programação. Deus abençoe, um bom fim de semana e reflita, será que eu não estou sendo ministrado ou ministrada pelo ministro de Satanás? Será que eu não aceitei um Jesus que não é o Jesus da Bíblia? Será que eu sou salvo de verdade? Será que o Espírito da verdade, porque a Bíblia diz, João 14, o Espírito da verdade, e João 16, o Espírito da verdade, esse Espírito vos guiará em toda a verdade. Eu não posso aqui assumir uma rádio como essa, ou uma tribuna de uma igreja, e mentir para a igreja. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e eu sou o detentor da verdade. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, e o que estudos filosóficos, teológicos, históricos comprovam essas veracidades que eu estou dizendo. Se os ministros de Satanás estavam atuando na época do apóstolo Paulo, você acha que ele não vai atuar na era atual? Uma era que os pastores nem sequer mais falam de oração e de jejum. Pastores que têm tempo de pastorado, talvez esse ano não fez nem um jejum de 24 horas. Você acha que os ministros de Satanás não estão aí abrindo igreja e adentrando dentro das igrejas de forma sorrateira? Pense bem, analise, reflite, vai para a Bíblia. Depois você medita lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vai falar sobre o falso Jesus, sobre a serpente, o falso evangelho, o falso espírito, os ministros de Satanás, e que, se possível, Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Nós estamos lidando com a coisa mais séria. E a coisa mais séria é a salvação da sua alma. E o diabo, ele age de forma sorrateira, enganando as pessoas dentro das igrejas. Elas estão achando que estão sendo salvas, porque estão entregando seu dízimo, suas ofertas, mas a vida comportamental dela não conduz com o Evangelho e com o Cristo que a Bíblia revela. Pense bem, Deus abençoe e vamos orar. Deus, eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo, continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, continue, Senhor, libertando as pessoas pelo poder da verdade. Me usa tanto a mim quanto a outros, e que a sua palavra possa ser manifestada com verdade na vida de cada uma dessas pessoas que ouviram e foram confrontados por ela. Eu te peço, salve aqueles que precisam ser salvos, liberte para a glória do teu santo nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.